e passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não sente não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus Glória, 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 glória. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai chamar muita cidade? Não? Glória, glória, Amém. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Você chamar o céu está com oportunidade? Amém? Glória a Seja um Deus. testemunho, louvor, né? Uma oração, uma palavra. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Confesso que eu disse em casa para a esposa, ó, se alguém perguntar, diz que eu não faço nenhuma parte, aleluia. Mas daí estava sentado ali, Deus me fez lembrar de uma passagem na Bíblia, o qual Oh, glória. Davi ia ao encontro do gigante, Oh, glória. aleluias. Aleluia. Mas o que começou a me chamar a atenção nesta passagem não era o tamanho do gigante que Davi ia enfrentar, e também tampouco a queda do gigante, aleluias. O que me chama a atenção é a arma, aleluias, o qual Davi usou para derrubar o gigante. Oh, glória. Aleluias. Muitas vezes para a queda de um cristão não precisa grande coisa, apenas uma pequena pedrinha em nosso caminho para a queda ser grande, aleluias. E quando caímos, não temos muitas vezes forças para nos levantar. Aleluia. O que me chamou a atenção foi no tamanho da pedra que Davi usou para derrubar o gigante. Aleluia. Não importa a nossa posição, não importa o nosso tamanho, não importa o tamanho de uma igreja, apenas uma pequena coisa, aleluia, para derrubar muralhas, para derrubar crentes, para derrubar igrejas, aleluia. Deus me tocou que eu tinha que entregar isto para a igreja, aleluia. Deus da glória, e esta era a mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja, que possamos refletir com fé, com atenção e com os olhos espirituais, para que não deixamos pequenas coisas entrar em nossos caminhos para nos derrubar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Irmãos, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, Ele usa. Ele usa mesmo. Porque eu digo para os irmãos assim, ó, né? O testemunho, cada um de vocês tem um testemunho diferente para contar as suas vidas. O Senhor Jesus, Ele se alegra quando nós colocamos na presença dele, dizemos algo em nome dele, porque outra hora
ninguém não anda por nós. Eita, Né? glória. Aleluia. Mas lá no meio do lamaçal do pecado, o Senhor achou uma pedra preciosa Aleluia. na vida de cada um de vocês. Aleluia, Deus. Ele deu um banho de misericórdia. Hoje nós estamos aqui para louvar e adorar Ele. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Então, por que não agradecer a Deus, né? Fazendo o que há de melhor? O que é a melhor oferta nessa noite? Mano, não é dinheiro, porque o dinheiro vai ficar. Glória. Não é Aleluia. a melhor roupa, porque a melhor roupa vai ficar. Não é a melhor casa, porque a melhor casa vai ficar. É verdade, Mas Deus. sim, é fazer a vontade do Senhor nessa noite. Porque sim, a gente foi criado para adorar a Ele, para sermos adoradores, Aleluia. não murmuradores. É, Jesus. Irmã fala, por que está falando isso? Não sei, o Espírito Santo de Deus está tocando para falar. Em meio à prova, em meio à luta, adoramos ao Senhor do mesmo jeito. Sabe por quê? Vou falar, Senhor. O Senhor está tocando em falar, vou falar. Ô, glória. E alguém vai escutar. Fala, Deus. Se não for ninguém daqui, essa caixa aí vai chegar até o ouvido de alguém. Glória a Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, deixamos de fazer algo na vontade do Senhor por causa dessa pedrinha aí, ó. Pequenininha, É verdade, Deus. né? Às vezes nos entristecemos com algo e deixamos de fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E é isso mesmo que o inimigo quer. A irmã Patrícia mesmo que fala, eu pego dela. Tá com luta, vai com luta mesmo. Ô, Porque é lá glória. que tu vai receber o revestimento. É lá que tu vai receber a força do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Porque se tu olhar para a prova, para a luta, para a dificuldade, para a pedrinha, tu não vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas se tu olhar para o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. Olha para o alto que é de lá que vem teu socorro, glória a Deus, aleluia. Mas irmão, irmã, tu não sabe como eu estou se sentindo. Mas o Deus, Ele sabe. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos trouxe hoje aqui, porque Ele já sabia como é que nós ia chegar aqui. Deus. Ele sabia como cada um chegou, Ele sabe como cada um chegou aqui nessa noite. Mas como disse o irmão, hoje é uma noite não, atípica, não é comum. Hoje. Sabe por quê? Porque quando eu estava orando aqui, eu falei para Deus, Senhor, que esse culto não seja mais um culto, Senhor. Mas que seja, Senhor Jesus, algo, Senhor, para nós sentir a tua presença, para nós sentir o teu poder, Senhor. Para nós sentir a tua força, nós ser revestidos de força. Glória a Deus, aleluias. Eu vou deixar essas palavras, vou passar para o pastor Leandro, glória a Deus, aleluia. Vou dar uma oportunidade ao pastor Leandro nesta noite, aleluias. Vamos receber com as palmas bem alegres, Mateus Jesus Cristo. Glória a Deus, meu irmão. Ô, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Antes de estar louvando, eu queria falar com os irmãos. Eu e minha esposa, nós estávamos preocupados, né, de chegar o inverno, onde que nós ia botar o povo de Deus, né? E como é bom a gente dobrar o joelho e orar. Ô, glória. Aleluia. Porque um profeta, Deus usou um profeta para pregar para nós aqui. Que 2 meses nós ia estar saindo daqui e ter outro lugar maior. E Deus deu para nós, irmãos. Né? Hoje eu e minha esposa estivemos ali limpando ali com o irmão Gustavo, né? E amanhã eu vou estar ali limpando, lavando os forros. E uma baita uma área, irmãos, grandona, né? Ali para nós fazer culto, adorar o Senhor naquele lugar. E eu creio naquele lugar ali, irmãos, tem muitas almas para nós ganhar ali. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E outra coisa, irmãos, que eu vou falar, né? Porque ali naquele lugar, eu creio que eu vou ganhar minha irmã de novo no Senhor ali naquele lugar. Ô, glória. Aleluia. Através de louvor, uma palavra que levar ali, vai entrar na casa deles, vai entrar no coração Ô, deles. glória. Aleluia. É, porque a gente tem que levar nosso evangelho na rua assim. Nós tem que falar de Deus, tem que buscar a presença do Senhor. Porque se a gente não estiver firme na rocha, irmão, a gente cai. A gente está 24 horas orando e clamando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, é para ti nessa noite, Senhor. Ô, glória. Aleluia. Ô, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Chorando
aleluia. E por paz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amigos que sofrem sua necessidade não deixe soldados ferido morrer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Verta o passado e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão vai te descanso estará e toda angústia sairá. Não deixe que soldados feridos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui para a tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, Pai, tu fala do teu povo nessa noite, Senhor. Venha bater o Espírito Santo nessa vida, nessa noite, Pai. Vem ser aqui revestido, Senhor, tua presença, Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Ó Jesus, amado, aleluia. Glória. Meu Deus. Mas por Espírito Santo, aleluia, aleluia. Jesus amado, aleluia. Aleluia. aleluia, glória. Verta o passado e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. Aleluia. Aleluia. O pão vai te descanso estará. Aleluia. E toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados Aleluia, Senhor. Glória, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse participar da Santa Ceia também, Pai. Ó Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai. Ó Jesus amado, Senhor, meu Pai. Canta agora nesse lugar, Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo, Pai, os teus olhos, Pai. Usa teu vaso na palavra, Senhor, meu Deus, Senhor. Muita presença, aleluia, dele, vai para ele, Jesus amado. Ó Espírito Santo, aleluia, Senhor. Glória, glória. Obrigado, Senhor, meu Deus, aleluia, Jesus amado. Aleluia. Nós vamos, Senhor, nessa noite, amém? Essa é a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus amado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, Oh, aleluia. glória, aleluia. Oh, Jesus amado. É só Jesus faz essas coisas. Né? Glória, glória, glória. Senhor, ter preparado cada um desses banquinhos aí, ó. Cada um de vocês que está aqui nessa noite Glória a Deus. já ganhou algo especial que veio do céu. E vai ganhar ainda mais na palavra. Glória a Deus, aleluia. Vou estar dando a oportunidade para a pastora Patrícia, glória a Deus, aleluia. Glória a Fazer Deus. o que Deus tocar no seu coração, né?
Deixa eu te usar. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluias. Assim como cada um aqui está deixando, está dando lugar, né? Glória a Deus. Cada um aqui eu vejo que está com o coração aberto para Jesus. Eu vejo que aqui nesta noite o Espírito Santo de Deus tem liberdade no coração de cada um. De cada um aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque a glória do Senhor Jesus é para todos. O Senhor é para todos aqui nessa noite. Glória a Deus. E todos estão dando lugar para o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou passando a pastora aqui. Amém, glória a Deus, pelo Senhor, irmão. Estava aqui, já estava estudando a palavra, daí pensando, né, eu vou limpar aqui, né, para fazer o culto aqui. E aí, passou uns minutos, meu esposo chamou e vai cancelar o culto. Falei, não, vou limpar aqui e vou fazer aqui. Já estava pensando, né, vou tirar as coisas. Glória a Deus. Mas nós temos orado, né, os irmãos sabem que temos um projeto Igreja na Rua e temos orado para Deus dar homens, trazer irmãos para ajudar. Porque acontece que às vezes os irmãos querem se internar, daí o presbítero sai e fica em falta, porque aí eles vêm, né, todos, e uns oram, outros... Não que os irmãos não façam um bom trabalho, entendeu? Mas mais mãos para nos ajudar, né? Aí o Senhor enviou o irmão que está conosco, ele vem de Sapucaia, tem congregado conosco, que vai estar também no projeto Igreja na Rua. Glória a Deus. Então tudo que a gente colocar em oração acontece, que nem a pastora Fábio disse, o que Deus tem para nós tem. E aí o irmão Gustavo tem um amigo, né, irmão Cristo, que ofereceu de levar a gente de Uber de graça, não vai cobrar nada. Ele falou que aonde ele estiver, ele para tudo e nos leva. Só que com o trabalho ele acabou esquecendo. Só que olha, o nosso Deus, ele é um Deus de mistério. Sempre os homens vão na frente e a gente vai depois, né? Aí eles foram com mais pesado e tudo, e nós fomos atrás, né, no outro Uber. Quem que nos levou? Esse rapaz que ofereceu. Então Deus, o que Deus tem pra nós, Deus tem. E ele falou, era pra ter me chamado, ele ainda cobrou. Eu falei pro Gustavo que eu iria levar você sem cobrar nada, eu paro tudo que eu estiver fazendo e levo vocês, né? Então assim, ó, Deus tem preparado, ele tem pra nós. Não foi coincidência ele vir. Esse é o segundo Uber que nos levou, sabe? Não importa se o irmão esqueceu, não importa se estava atarefado ali, o que Deus tem vai acontecer em nossa vida. Se nós estiver diante da vontade dele, se nós estiver no propósito dele, conforme ele quer. Então eu fiquei surpreendida, sabe, com isso, porque Deus, ele sempre vai nos surpreender. Nada que a gente sabe é suficiente, nada da experiência que nós temos é suficiente. Sempre temos algo para viver com o Senhor, tanto que esse trabalho é algo que nós fugimos totalmente, o Senhor nos fez acontecer. Nós estamos vivendo um milagre. Porque meu esposo está em casa operado do joelho, eu estou sem rede, então nós estamos vivendo pelo milagre. Deus tem usado os irmãos para nos abençoar, Deus toca não, eles vêm aqui, se eu estou falando na irmã Idalina, nós estávamos lá na mãe do Leandro, não, vai lá que eu quero falar com você, sabe? Então quando a irmã Fábio ligou esses dias, então a gente não pede para o Senhor, não que alguma coisa tu não vai falar, mas se tu pedir para o Senhor vai nos surpreender muito além. Do que eu chamar a irmã e falar, irmã, me socorre nisso, não, o Senhor tem para nós, mas Ele quer que a gente fale, e muitas das vezes nós limitamos a mão do Senhor, limitamos, porque ficamos falando com as pessoas em vez de falar com Jesus, porque Deus quer agir e quer fazer, sabe? Eu fiz uma entrevista, estou esperando agora as portas se abrirem, mas se não se abrir, o Senhor vai prover, sabe? O Senhor vai trazer, a minha filha faz o curso de pet shop ali, e começou a, Deus tocou nela, ela começou a comprar alguns materiais, está lavando os cachorrinhos, né? E Deus tem trazido até ela, sabe? Deus tem provido, ela tem divulgado e Deus tem aberto as portas aos pouquinhos ainda, sabe? Mas ela teve que dar início. Ela teve que pegar um dinheirinho, ela comprar os materiais, ela teve que publicar, ela teve que agir. Porque só falando nada ia acontecer, sabe? Deus tem coisas boas para nós, nós temos que fazer a nossa parte. Tudo que está acontecendo através do Senhor, através desse casal que deu o primeiro passo, como eu já falei, sabe? Nós não vamos mais voltar atrás, não importa o que aconteça, sabe? Só que eu tinha certeza aqui dentro que o Senhor ia abrir essa porta, mas era o tempo dele. Mas nós temos preocupações, temos anseios, porque na palavra dele fala, lança sobre mim toda a ansiedade, porque ele sabe que a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter preocupação, sabe? O Senhor proveu, não demos nenhum dinheiro ainda lá. Sabe? O pai do Leandro viu a mudança, a irmã dele foram lá. O Leandro foi lá, falou com ele, e ele mora ali. Aí ficamos 2 horas esperando para falar com ele, porque é assim, sabe? Aí ele parou de trabalhar, que trabalha na reciclagem, e falou conosco. O Leandro falou, o que tem que fazer, faz. Eu faço, porque foi assim, ó. A gente ficou esperando ele chamar alguém para arrumar. O dia do temporal molhou ali. Eu falei, não, amanhã tu vai lá e fala com ele, te oferece. O que tem que fazer, tu faz. Os irmãos vêm e ajudam. Deus sempre que agir. Daí ele foi lá e falou
Se tiver alguma coisa pra fazer na casa, deixa que eu faço. Ele toma a chave leve e começa a fazer, entendeu? A gente tem que agir. Eu falei assim aqui, ó. Ele não vai arrumar porque ele não precisa, né? Tem o trabalho dele, tem muitas casas, quando vier ele vai arrumar. Nós precisamos, eu disse pra ele. Então vai lá, amanhã conversa com ele. Através de um agir, o Senhor agiu, entendeu? A gente ficar sentado aqui só pensando, vai agora a chuva, vai agora que é pequeno. O Senhor não ia agir, então ele foi lá, né? E falou, não, eu faço o que tem que fazer. Ele deu a chave, a gente limpou, agora no final do mês eu aproveito, a gente vai dar a entrada lá, a gente vai arrumando, vai levando algumas coisas, entendeu? Já é nosso, o Senhor vai, sempre nos surpreende. Ele tinha essa promessa para nós, ele falou através de muitos profetas, em muitos lugares, e confirmou aqui. Só que a gente teve que fazer nossa parte, teve que ir lá esperar ele, teve que ir lá falar, não, eu faço, eu pinto, eu arrumo, me dá material, temos que agir. O Senhor tem tudo para nós, temos que dar o primeiro passo, né? E eu agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, por os irmãos que estão aqui conosco, né? Porque o irmão que já trouxe para congregar conosco, já vou entregar sobre a ceia, essa ceia ser domingo, eu até fiz e botei domingo. Só que o Senhor ficou me incomodando, sabe, para fazer. E eu fiz pensando em alguns irmãos, mas ao mesmo tempo que eu pensava em alguns irmãos, o Senhor dizia, não é para aqueles irmãos, é para vocês. Nós vamos subir ao monte sexta-feira para fazer as unções. Então, revestimento para nós. Nós combinamos de cear lá, vamos cear lá em cima também, porque não fala o tempo, né? Alguns ministérios é de 15 dias, é de mês em mês. Nós vamos cear aqui hoje, vamos cear lá em cima, que foi o que o Senhor colocou nos nossos corações, sabe? Mas é assim que o Senhor quer. Se nós não estivesse pensando no Senhor e orando, ligado a 24 horas por dia, que é andando e falando com o Senhor, não tinha acontecido isso tudo aqui, sabe? O Senhor me tocou, não, faz na quarta. Aí eu falei com os irmãos, Deus me tocou para fazer na quarta, vamos fazer. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu agradeço pela minha oportunidade, os irmãos cantores. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Glória a Deus. Enquanto a pastora Patrícia estava falando aqui, Glórias a Deus. irmãos, eu não sou de fazer isso. Glórias a Deus. Não sou de fazer isso, mas Deus tocou para mim fazer isso. E perguntar mais uma vez o esposo da missionária Angelita se ele não tem um louvor para trazer para a igreja, porque através desse louvor que Deus colocou no teu coração, ele vai falar com muitas pessoas, não somente aqui dentro, mas lá e contigo também. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que através de mim, que ele está tendo, mas não é eu que estou Glória a dando. Deus. É Deus que está dando oportunidade. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória. Porque a palavra já disse, me negares diante dos homens. Glória a Deus, aleluia. Então, se Deus chamou para pregar, meu Deus, prega. Se Deus chamou para cantar, canta. Não importa as lutas, adversidades, Deus vai falar contigo, amém? Vamos receber o varão das palmas da Glória a Deus. Toda vez que cumprimento uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido uma igreja a se colocar de pé. Vamos fazer um coral para Deus, né? Glória a Deus. Jesus, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Jesus, amado. Oh, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Todo louvor e adoração para ti, Senhor, esta noite. Deus, poderoso Deus da glória. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Aleluia! Aleluia! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, papai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Oh, papai, obrigado, Jesus. Santo, santo é teu nome, Pai. Pela sua dos teus braços, Pai amado, em cada coração, Senhor. Venha encher teu vaso, Pai amado, venha trazer a tua palavra, Pai amado, para alimentar os teus servos aqui, Jesus. Venha abençoar esse lugar, Pai amado, que está se levantando, Jesus. Abençoa essa família e cada um, Pai amado, que está nessa obra com eles, Senhor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade de todos vocês, amém? Glória a Deus, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chora, mas gente, chora alegria. Ao ver o que Deus faz, né, na nossa vida, né? Glória a Deus. A gente chora, mas porque a gente chora porque a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus tocar nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente não está chorando de tristeza, está chorando de alegria, a ver os irmãos ser tocados. A gente que tem amor pelo próximo, nós todos aqui, quando a gente vê o irmão sentindo a presença, a gente se alegra junto com ele. Quando a gente vê o irmão chorando, a gente chora junto com ele, porque nós estamos vivendo o que a Bíblia fala. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Orar uns pelos outros. Se Deus não desiste de nós, por que nós vamos desistir do nosso irmão? Por quê? Por isso que Deus me tocou, Marlon, para me dar, para te chamar de novo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, Aleluia. glória a Deus, aleluia. O que eu vou falar aqui é forte. Mas quantas vezes Jesus chamou Marta, Marta, Marta. Ele não só falou Marta, ele falou 2 vezes Marta, que é para te prestar atenção mesmo no que ele está te pedindo para fazer. Aleluia. Ele chamou Marta 2 vezes e ainda disse, Maria está tendo a melhor parte, que é aqui comigo, aos meus pés, nós estamos tendo a melhor parte aqui. Irmãos, aqueles irmãos que não conseguem estar na presença de Deus, eu creio que uma hora eles vão estar aqui junto com nós. Aqueles eu
familiar que tu deixou lá na tua casa, lá, aquele teu amigo, aquele teu parente que tu deixou lá, que ainda não é convertido, Deus tem projeto na vida dele também. Através de mim, através de você, através do nosso joelho, Deus vai trazer na hora certa. Tem hora para todas as coisas. Eu creio que o nosso tempo está chegando. Glória a Deus, na presença do Senhor. E Ele vai usar. Até aqui, meus irmãos. Eu entrego minha oportunidade, primeiramente a Deus, eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar abrindo esse curso Santa Ceia com todos os meus irmãos aqui que eu amo em Cristo, né, já viramos uma família, que nós estamos juntos, sempre quando a gente não está lá, eles estão aqui, né, Patrícia, né, pastor? Então, eu agradeço, né, cada um que está aqui nesta noite. Vou passar agora com o meu esposo, ler dízimos e ofertas, e também está chamando o varão depois aqui para estar lendo, orando por ele, amém? Vamos receber com as palmas alegres, eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Um lugarzinho pequeno, mas a presença do Senhor já se faz presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra dízimos e ofertas, 2 Coríntios 9:6. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Aleluia. Estou maravilhado hoje nesta noite, meus irmãos. O que Deus fez aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Acharam? Aleluia. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também secará. Aleluia. E o que semeia em abundância secará. Aleluia. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aleluia. Não com tristeza, ou glória, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, então, aqui está dizendo, né? Nós temos que dar com alegria. Glória a Deus. Oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Oferta com alegria, lá no céu brilhará. E o povo dançará. Glória a Deus. Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos, que deram de bom coração. Anda ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Amém. Está orando. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós apresentamos agora, Senhor Pai, os ofertantes, os dizimistas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vem abrir porta de emprego para aquele que está necessitado, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, Pai, aqueles moradores, Senhor, Pai, do teu alimento espiritual também, Senhor, e aquele que não pôde dar também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chamar o leitor da noite, que já está preparado para pregar a palavra do que veio do céu. Nós apresentamos aqui o presbítero Moisés. Glória a Deus. Vamos estar estendendo as mãos para o presbítero aqui. Toda honra e a glória é para Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, o teu filho, o presbítero Moisés, agora na tua presença, Pai. Que ele venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, diminuir o seu crescer, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha usar ele com uma chama de fogo, Pai, que nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, agora falar no nosso coração através da palavra, Pai. Usa ele com autoridade, Senhor, se for para fazer o que for, Pai, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos eles agora, ele nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor, ajuda o teu profeta da noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o varão em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero agradecer o convite dos pastores, pastor Leandro, pastor, os irmãos aqui, os dirigentes, os responsáveis. Glória a Deus, aleluia. Queria ver se a irmã consegue gluitar o meu ali na... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Deus da glória. Ô, glória. Os irmãos que trouxeram a Bíblia já pode separar na palavra, que é em Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Gênesis 28, 20. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Glória. Deus, aleluia. Senhor meu Deus, vou estar trazendo um louvor também. Glória. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Toda honra e a glória para ti esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Glória, Deus. glória, glória a Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Deus poderoso, Deus da glória, aleluia. Santo, santo és tu. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor meu Deus. Quem souber, louva comigo. Glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor meu Deus, Pai amado, Pai Deus, você abençoe a igreja neste lugar, Pai amado, Pai nós, Senhor, Aleluia, meu te peço essa noite, Pai amado. Glória, glória. Deus maravilhoso, Glória, meu Deus. Aleluia. Pai querido. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda honra e a glória para Nunca ti. houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Glória a Deus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aleluia. Usa-me, sou tua imagem. Aleluia. Usa-me, aleluia. Ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Até aqui. Se der tempo para mais outro louvor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ô Jesus, obrigado, Deus. Obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Glória, glória. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus, investimento, Senhor. Todo mundo achou? Glória a Deus. Amém. Gênesis 28, capítulo, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornará a casa de meu pai, o Senhor lhe será por Deus. Aleluia. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de todo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que me chama a atenção aqui não foi a promessa que Jacó fez em dar o dízimo, mas foi quando ele disse: se for comigo nesta viagem, será meu Deus. Aleluia. E o que Deus quer hoje? Hoje é culto de Santa Ceia, não sabe? Glória a Deus, Mas aleluia. Deus quer fazer alianças com muitos. Ô, glória. Deus, Ele quer mais gente tomando a Santa Ceia, participando do corpo. Glória a Deus, Jesus. Hoje nós vamos passar um pouco pela vida de Jacó, um Glória a homem Deus. que sofreu. Vocês vão me perguntar: mas irmão Moisés, por que ele fez o voto? Ele fez o voto porque ele passou a perna no irmão dele por causa de uma bênção. É verdade. Hoje muitas vezes a gente se mata por uma revelação, né? Mas o segredo é a bênção. Glória a Deus. E a bênção muitos pequenininhos pode dar. Davi, ele era poderoso quando ele era pequeno. Ele derrubou um gigante. E muitas vezes a gente corre atrás dos pregadores grandão, atrás da bênção. Mas quem tem a bênção às vezes para dar para nós é o pequenino. Glória a É o Deus. forte que tem intimidade com Deus. Aleluia, Deus. Se a gente Fala, soubesse Deus. da nossa força que nós temos. E o que aconteceu? Ele passou a perna dele, pegou a bênção, o pai dele lá abençoou ele, veio do irmão dele. O que aconteceu? Ele saiu fugido. Ele fugiu. A mãe dele disse: ó, tu pega as tuas coisas, ó, e te manda lá para a cidade do meu irmão, lá onde tu conquistará uma esposa. Vai lá e tenta pegar uma das filhas de Labão por esposa. Ele foi. Mas só que ele perdeu tudo na viagem. Ele só tinha a roupinha dele para ir, não tinha comida, não tinha nada. E o que aconteceu? Ele se deitou para dormir. E ele estava dormindo. O que aconteceu? Deus se apresentou para ele. Diz que ele estava sonhando. A Bíblia diz que ele estava sonhando. E era anjo subindo e anjo descendo. Era anjo subindo e anjo descendo. Imagine Jacó vendo isso. Ele não ia deixar passar essa oportunidade. Muitas vezes Deus se mostra para nós. Talvez agora Deus esteja aqui, o Espírito Santo passando. Glória a Deus, Só aleluia. esperando nós fazer um voto para começar a vir. É, Jesus. Que nem se nós ir mais para frente no livro de Samuel, Ana. Quanto tempo Ana esperou para ter um filho? Bastou uma atitude dela e ela engravidou. Aleluia. O que aconteceu aí? Ela fez um voto, ela ofereceu o que Deus queria. Deus queria um novo profeta, porque os profetas já estavam corrompidos.
os profetas, os filhos do profeta, do juiz no caso, né, que era juiz naquela época, já estava corrompido. Os filhos dele faziam coisa errada e ele fazia que não via. O que acontece hoje também, muitos pastores fazem vista grossa. As pessoas fazem o que querem dentro da igreja. E muitas vezes Deus, Ele quer usar quer usar ele, quer usar vocês, novos profetas. É verdade. Os grandes já estão corrompidos. Grande igreja. O que acontece aqui? Jacó fez um voto com Deus. E o que acontece hoje? Muita gente, em vez de fazer voto com Deus, vem procurar uma igreja, vem congregar, o que eles fazem? É oferta a outros deuses. Jesus. Eles não fazem voto com Deus. É santo disso, é santo daquilo, eu vou acender uma vela pro santo tal. E não fazem voto, mas Deus ele tá aqui, que não falei, ele tá passeando aqui. Glória a Deus, aleluia. Quanta gente está entrando essas horas em mercado para comprar cerveja, cigarro, sei lá, na boca de fumo. É bem mais gente que está entrando aqui na igreja. É verdade. Tem mais gente indo vamos dizer entre aspas, na igreja de Satanás do que na igreja de Deus. Eles podiam estar aqui, fazendo um voto. E Satanás, ele é sujo. É verdade. Jesus. Ele pega as pessoas, ele usa para fumar, começa fumando, começa bebendo, daqui a pouquinho começa a usar pedra e daqui a pouquinho a pessoa morre, ele nem tá. Ele só diz bem-vindo ao inferno. Jesus. Bem-vindo ao inferno. Mais um para minha coleção. Nem tá. Mas Jesus não, ele é o contrário. Aleluia. Ele nos dá roupa, ele nos dá o que comer, ele nos dá a casa e ele se preocupa com nós. Glória a Deus. Não é que nem Satanás que nem tá. Quantas vezes eu cheguei em casa bêbado, mas bêbado, no outro dia eu estava com a cabeça que era um ovo gemendo de dor. Depois que eu fiz um voto com Deus, Glória a Deus. certo dia eu estava em casa, eu já não tinha mais força para nada, para trabalhar, para me levantar, para nada. Eu me agarrei naqueles programas que tem na televisão religiosos. Aleluia, Deus. E certo dia eu disse, Senhor, se o Senhor me tirar de cima dessa cama aqui, eu te seguirei. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estou até hoje seguindo Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Problemas vieram. Glória a Deus. E aqui na Bíblia, a palavra que eu li, por que Deus se agradou quando Jacó disse, tu me serás por Deus, tu serás o meu Deus. O que acontece quando a gente reconhece que Deus é nosso Deus agora? Ele que vai agir em nossos interesses. É Ele que vai coordenar onde a gente vai, onde a gente não vai. Jacó foi para Padã Arã, atrás de uma esposa. E chegou lá e encontrou uma. Bonita, formosa, a Bíblia diz que era bem bonita. Aleluia. Mas, o que acontece? Não era aquela que Deus queria que ele se casasse. E o que aconteceu? Ele disse, o Senhor me será por Deus. E ele chegou lá, Deus providenciou comida, roupa, tudo, lugar para ele dormir, Aleluia, tudo. Deus. Tudo que ele pediu. E até um pouco mais. Aleluia. O que aconteceu? Ele fez um acordo com seu tio. Trabalhou 7 anos para casar com a esposa Raquel. Aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu? Ele não casou. O pai da menina disse, não. Aqui a gente tem costume de dar a mais velha. Aos olhos humanos, passou a perna no Jacó. Aos olhos espirituais, Deus permitiu aquilo ali porque ele não queria. Ele queria que Jacó casasse com Lia. Não era com Raquel. Aleluia, Deus. E da descendência de Jacó e Lia nasceria Judá. Judá daria origem a Davi, Davi a Jesus. Então, Aleluia. ele não permitiu que Deus casasse com Raquel. Mas o que aconteceu? Jacó foi persistente. Trabalhou mais 7 anos por Raquel. Ele foi em busca de uma, então ele já estava com 2. Aleluia. Aleluia. Naquele tempo era permitido, né? E quando tu entrega a tua vida para Deus, tu não tem ideia do que Deus pode fazer.
A gente não tem ideia o que Deus pode fazer na nossa vida, na minha e na tua, varão. Deus fiel. Bota daqui a 10 anos, ninguém sabe o que nós vamos estar fazendo. A gente pode ter sido arrebatado, a gente pode estar aqui na terra. Mas o diabo ele se levanta contra a tua vida e contra a minha. Vou dizer, não é fácil. Eu já enfrentei luta assim, que eu achei que eu estava lutando com Deus. Não pode ser com o diabo, não pode ser com o inimigo. E era. Por que ele não queria que a gente se levantasse? Porque eu tava ali, passou uma luta muito grande. Passou uns dias, nós abrimos aquela congregação. Então ele lutou, porque ele sabia que, ele sabe, ele vê na frente. Aleluia, meu Deus. E às vezes a gente está enfrentando luta, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o inimigo sabe. Então ele... Uma igreja que tu vai abrir nova, quantas almas tu pode ganhar, quantas almas tu vai tirar dele? A nossa oração, lá a gente tem costume de fazer o círculo de oração também, a gente ora e ali Deus, na nossa oração, Ele trabalha. Então o inimigo, o que ele quer, ele não quer que a gente se levante. Ele não quer. E tem muita coisa nas nossas vidas que acontece que a gente não entende, mas é permissão de Deus. Glória a Deus. Eu não entendi. Nós congregava lá Esteio. Deus chegou e rachou. Uns pra cá e outros pra lá. E eu achei, agora já era, né? Tava pensando, pra onde eu vou agora? Deus. Jesus. Pra onde eu vou, né? Achou, né? Mas pra vocês verem como Deus, Ele é Deus, né? Através do irmão Tiago, que ligou lá pro pastor da Argentina, né? Ele disse, não, vocês podem continuar com o trabalho. Pode usar meu nome, pode usar minha foto, que eu vou estar orando por vocês. Glória a Deus, Pai. E tem a missionária Luciana e eu sou presbítero. A gente não pode sair tocando um trabalho assim, né? Tem que ter uma cobertura, a gente tem que ter um pastor, né? Glória a Deus. Então tem coisas que a gente não entende no momento, mas depois a gente entende. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele não entendia, mas a esposa, para ele, era Lia, não era Raquel. Foi que saiu dando filho para ele. Deu 3, parece, ou 4 ou 5. Daí Raquel não dava, era estéril. Então, se Jacó casasse só com Raquel, ele não ia ter filho. Deus. E Deus sabia disso. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Deus. E tem coisas que a gente não entende mesmo, mas se fosse no dia de hoje, Senhor, mas olha aí, eu peguei o Senhor por Senhor, entreguei minha vida nas tuas mãos. Eu trabalho 7 anos por essa mulher aqui. E agora o cara me passa a perna. Né? Ele desistiu? Não desistiu. Ele seguiu na presença. E muitas vezes nós vamos ter que seguir na presença. Vai que a gente não vai entender, vai dar vontade de desistir. Que nem o irmão Leandro ali, depois a missionária também falou. Às vezes é uma pedrinha, né? Imagine quando é um pedrão. Então, às vezes com uma pedrinha a gente pensa em desistir. E às vezes vai bater o pedrão também. Vai acontecer coisas na nossa vida que no momento a gente não vai entender. A gente vai até ir para um canto. Senhor, o que é isso? Aleluia! E às vezes Deus ele vai se aquietar, porque está acontecendo da vontade dele, não da nossa. Jesus. Glória a E o que Deus. aconteceu? Vamos mais para frente, vamos para a Bíblia. Deus. Jacó casou com Lia, Raquel e teve mais 2 concubinas. Aleluia! Ele foi buscar uma. Então Deus deu 4. E o que ele pediu para Deus? Senhor, se o Senhor me der pão, veste, e se eu retornar para a casa do meu pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quanto tempo ele ficou lá em Herã? Glória a Deus. Só pelas 2 esposas foi 14 anos. Então tem coisas nas nossas vidas que vai demorar. Tem promessas que vai demorar. Não é para amanhã, 1 ano, 2. Glória a Deus. Vai demorar, mas ele veio. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele teve bastante animal, que ele fez um trato lá com o seu tio, né, o seu sogro, que nascia, umas ovelhas era dele, outras nascia Aleluia! era do seu tio. Daí o que acontecia? Deus começava a abençoar ele, daí o sogro dele ia lá e trocava. Não. Tu pega aquelas outras pra ti, essas outras aqui são minhas. Esse que ali já deu outro impasse. Imagine
você lá, criando assim, Deus te abençoando, um pouquinho chega, seu sogro, não, tu pega aquelas minguadas lá, essas bonitas aí é minha. Mas Jacó não desistiu, seguiu. Glória a Deus. Ele seguiu em frente. E chegou um dia que começou a crescer, né? E Deus disse para ele, ó, volta. Aleluia. Glória a Deus. Volta. Glória a Deus. Fim de um ciclo dele em Harã. Volta para tua casa. Deus. Mas o que me chama a atenção, assim, ó. Jacó, ele era para ser um homem rico, né? Porque ele era filho de Isaac. E Isaac herdou toda a fortuna de Abraão. Toda a fortuna de Abraão. Mas só que Jacó não levou nada dessa fortuna. E a Bíblia diz que ele voltou tão rico quanto o seu irmão que ficou. É verdade. Então, às vezes, Deus não... Para nós erguer, não precisa de nada. Somente da presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somente da presença. Que nem eu disse, Deus ele está aqui, ele está passeando. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podiam estar aqui entregando, fazendo um voto com Deus? É, Jesus. E nós que já estamos na presença, que fizemos a obra, nós temos que seguir em frente, não podemos parar. Glória a Deus. Eu sei que o inimigo ele sabe dos nossos fracassos, onde nós somos mais fracos, às vezes ele incomoda, ele faz armadilha, às vezes Deus permite umas coisas, é permissão de Deus para nós crescer como homem, como homem de Deus, para nós ter experiência. Daí Deus permite, aquilo tem que acontecer. É verdade, Deus. Porque se Deus não permitir, a gente não vai evoluir. É verdade. Aleluia. Então tem coisa que é para nossa evolução que acontece. Verdade, Jesus. Para nós ter experiência com Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Jesus. E é isso que me chama a atenção hoje. Que Deus Glória a quer Deus. que eu fale hoje. Aleluia, Deus. Ele quer aliança, ele quer ser Deus, ele quer fazer. Aleluia. Tanto no financeiro como na vida eterna, nossa salvação. Eu até digo, o inimigo se levanta contra a nossa vida muito, porque nós temos promessa aqui na terra, que nós vamos viver antes de morrer, e ele tem promessa lá no céu. Glória a Deus. É uma promessa dupla. Então o inimigo ele se levanta. Verdade, Deus. E o que acontece? Nós que somos chamados, temos chamado. Nós temos que orar. Temos que Glória a orar. Deus. É verdade, Deus. Orar. E a gente tem que começar pelos nossos parentes. Aleluia. Deus, aleluia. Se eu pegar todos meus parentes, é menos de 50% que é convertido. É verdade. Bem menos facilitar. Na minha casa, os meus filhos, nem todos vão na igreja. Já começa por ali. Então a gente tem que começar pelos mais próximos. É verdade. Orando. Para trazer eles para a igreja. Que às vezes através de uma oração. Eu estou na igreja porque minhas filhas foram antes de mim, né, para a igreja também. Glória a Deus. E me ganharam para Jesus também. Claro que eu fiz um voto assistindo, mas Deus já estava lá trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Aquela permissão de eu ficar doente em cima de uma cama, sem saber o que é. Imagina tu ficar em cima de uma cama, doente sem saber, mas tu tá vendo que tu tá sã, não tem nada. Glória a Deus. É só um espírito te puxando para baixo. Deus, meu Deus. E Deus permite, porque senão eu não ia procurar Deus. É, E Deus ele não me deu toda a minha força. Glória a Eu Deus. fui para a igreja, eu já conseguia fazer muitas coisas, mas ele não me deu toda a minha força, porque senão eu ia arrumar um serviço e ia esquecer dele. É, Jesus. Então ele permitiu-se e eu ia até onde eu podia. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Pregando a Glória a palavra, Deus. louvando. Aleluia. Glória a Eu Deus. comecei na igreja como porteiro, eu gostava de ficar na portaria, levar água para os pregadores, fazer a obra, não interessa como, mas fazer a obra. Aleluia. É, Eu Jesus. disse, ó Senhor, se o Senhor me curar, eu te seguirei. Glória a Deus. Então o que o pastor pedia para fazer, eu fazia. Pedia para ajudar, eu ajudava. Então o que Deus quer? Ele quer homens e mulheres para fazer a obra. É, Jesus, verdade. Fazer a obra que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E a porta vai se estreitar. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Deus. Vai se estreitar. Fiquei orgulhoso que a irmã fez o culto aqui. Amém. E às vezes nós cancelamos lá, nós temos esse problema, mas graças a Deus, antes de sair de casa, nós já achamos um outro lugar. Para nós não cancelar mais culto. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cancelar mais culto. Aleluia, Deus. Que
Porque a obra de Deus não pode parar. É verdade, Deus. A boca de fumo, ela não fecha, ela não fecha. É 24 horas, então as igrejas têm que... Se tem culto na quarta, tem que ter culto na quarta. Glória a Deus. Então, era até aqui, eu vou trazer mais um louvor.